Fala meninos, tudo bem com vocês? Como eu prometi, estou fazendo aqui esse vídeo e os outros que vão vir depois, que serão necessários para vocês resolverem a atividade que eu passei para vocês, certo? Sobre matrizes. Então, para começar, imagine que uma loja organizasse numa tabela como indicado abaixo, onde mostrasse o número de peças de roupas vendidas por essa loja nos 2 semestres de 2019. Então aí na tabela você está vendo aí os 2 semestres, né? Primeiro e segundo semestres na linha, e os itens na coluna, saias, calças, blusas e vestidos, e as suas respectivas quantidades, tá certo? No primeiro semestre foram vendidas 215 saias, 280 calças, 300 blusas e assim por diante. Então vamos pegar esses números aí da tabela, né? E a gente pode montar de uma dessas 3 formas aí, certo? O que a gente chama de matriz é isso. A gente pega esses números aí, organizados em linhas e colunas, e coloca eles entre parênteses, colchetes ou barra dupla, né? Barras duplas. Esse último caso pouco utilizado, mais em livros antigos, mas a gente mostra, né? Porque pode ser que apareça de alguma maneira em algum livro, então é bom saber. Então, toda vez que você tiver aí números dispostos em linhas e colunas, como esses da figura aí, entre parênteses, colchetes e barras duplas, você tem o que a gente chama em matemática de matriz. Então, deixa eu ampliar essa matriz aqui. Aí a gente representa uma matriz por uma letra maiúscula, tá certo? Então, aí eu estou representando a matriz pela letra A. Veja só, essa matriz tem uma linha, 2 linhas, né? Então, ela tem 2 linhas. Essa matriz tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Então, ela tem 4 colunas. Assim como ela tem 2 linhas e 4 colunas, eu digo que a matriz é da ordem 2 por 4, certo? E aí eu escrevo ali do lado do A, 2 por 4. Pode ser também do lado da matriz, beleza? Da grade dos números. Pois bem, veja só. Todos os elementos de uma matriz são representados por uma mesma letra. Como a matriz eu representei por um A maiúsculo, eu vou representar os elementos por A minúsculos, como eu estou mostrando aí. E o que vai diferenciar, né, um do outro são os índices, aqueles números embaixo que a gente coloca. A gente vai colocar 2 números, um que vai indicar a posição na linha, que é o primeiro, e o segundo número vai representar a posição dele na coluna. Então, olha, um elemento que está na primeira linha, né, na frente dele tem que ter um 1. O primeiro número tem que ser 1. Ele está na linha. E aquele elemento que também está na primeira coluna, o número depois dele tem que ser o quê? 1 também. Então, esse elemento A11 aí selecionado é porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Veja, um elemento que estiver na segunda linha tem que ter um 2, né, como o primeiro índice. E o que está na terceira linha, coluna também tem que ter um 3 atrás, o segundo número. Então, o elemento A23, ele está na segunda linha e terceira coluna. Veja o 229. Ele está sendo representado pelo A22. Por quê? Porque ele está na segunda linha e segunda coluna. Então, o 2, o primeiro 2 aí é da linha e o segundo 2 é da coluna. Beleza? Tranquilo isso aí? Aí agora vamos para esse exercício de fixação aí. Seja a matriz A ao lado, responda. Qual a ordem da matriz A? Letra B. Qual o valor de A21? Letra C. Qual o valor de A32? E letra D. Qual o valor de A11 mais A35? Então vamos lá resolver isso daí. Bem, na letra A, ele quer saber quem é a ordem da matriz. Para isso, eu tenho que ver quantas linhas e quantas colunas ela tem. Perceba que a matriz tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, certo? E ela tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Então, eu tenho uma matriz com 3 linhas e 5 colunas, então a ordem dela é 3 por 5. Já na letra B, ele quer saber o valor de A21, ou seja, o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, o elemento está na segunda linha e primeira coluna.
Esse elemento que está na segunda linha e primeira coluna é o 9, certo? Então, a resposta aí é 9. Bem, letra C agora, ele quer o A32, ou seja, o elemento que está na terceira linha e segunda coluna. O elemento que está na terceira linha e segunda coluna é o menos 4. Então, o A32 é menos 4. E na letra D, ele quer saber qual é o valor de A11 mais A35. Então, eu tenho que saber quem são esses dois elementos para depois somar. Então, o A11, né, é o elemento que está aí na primeira coluna, né, e primeira linha. Ou seja, esse elemento é 10. E aí eu tenho que somar com o A35, que é o elemento que está na terceira linha e quinta coluna, ou seja, o 0, né? Então, esse elemento aí é o 0. 10 mais 0 é igual a 10. Pronto, exercício resolvido. Tranquilo, facinho. Certo? Abraço para vocês.